Imagine ser transportado para a sala do trono de Deus, onde relâmpagos cortam o céu, trovões ecoam como vozes de eternidade e um mar de cristal reflete a glória infinita. Agora, diante desse cenário indescritível, surge um detalhe que deixa qualquer coração em reverência. 24 tronos cercando o trono central, ocupados por anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. Essa visão não foi fruto da imaginação humana, mas uma revelação dada ao apóstolo João no livro do Apocalipse. Ele viu aquilo que os olhos terrenos jamais poderiam alcançar. A ordem perfeita do céu, onde cada gesto, cada símbolo e cada figura tem um significado profundo para o plano eterno de Deus. Mas surge um mistério que atravessa séculos de interpretação. E quem são esses anciãos? E por que exatamente 24? E o que a identidade deles pode revelar sobre o destino final da humanidade? O que parece ser apenas um detalhe simbólico se transforma, na verdade, em uma chave poderosa para compreendermos não apenas a hierarquia celestial, mas também o nosso chamado eterno. Hoje você vai descobrir como esses anciãos lançam luz sobre o futuro que nos aguarda e o que isso significa para a sua caminhada espiritual. Este canal voltou para ser um espaço de mergulho profundo nas Escrituras, onde cada detalhe da palavra ganha vida e revela verdades eternas. Se você ama compreender os mistérios da Bíblia de forma clara e espiritual, então permaneça até o fim, porque este conteúdo é feito para você. E agora, vamos entrar juntos na cena majestosa do trono celestial descrita por João, onde a visão dos 24 anciãos nos abre um dos maiores mistérios do Apocalipse. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, João é arrebatado em espírito e levado ao coração do universo, o trono do próprio Deus. Ali, diante de uma cena indescritível, ele contempla algo que nenhum homem havia presenciado. Antes, 24 tronos cercando o trono central, ocupados por anciãos em posição de honra. Suas vestes brancas brilham como símbolo de pureza, vitória e consagração eterna. Suas coroas de ouro revelam autoridade conquistada, não por mérito próprio, mas por graça concedida. E então, o gesto mais impactante acontece. Eles se prostram e lançam suas coroas diante do Criador, reconhecendo que todo poder, toda glória e toda vitória pertencem unicamente a Ele. Não se trata de espectadores silenciosos. Esses anciãos são participantes ativos da adoração e do governo celestial. Cada detalhe, as vestes, as coroas, o gesto de entrega, nos ensina lições profundas sobre autoridade que não se exalta, humildade que se curva e rendição que reconhece a soberania absoluta de Deus. Na Bíblia, os números nunca aparecem por acaso. O número 24 está diretamente ligado ao sacerdócio e ao serviço contínuo diante de Deus. No Antigo Testamento, o rei Davi organizou o templo em 24 turnos sacerdotais. 1 Crônicas 24. Cada grupo servia em sua ordem, garantindo que a adoração nunca fosse interrompida. Isso mostrava que o louvor a Deus deveria ser constante, dia e noite. No Novo Testamento, vemos outra ligação. 12 tribos de Israel, representando todo o povo da antiga aliança, e 12 apóstolos, representando a igreja da nova aliança. Juntos formam 24, o símbolo da totalidade do povo de Deus, reunido em uma só adoração. Ou seja, quando João vê 24 anciãos diante do trono, ele não está apenas presenciando uma cena celestial. Ele está contemplando a representação da comunhão perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Israel e a Igreja, unidos diante do mesmo Deus eterno. Perceba como Deus nunca trabalha de forma desorganizada. Assim como o número 24 aponta para um ciclo completo e para a união entre antiga e nova aliança, isso também nos ensina que a sua vida não está solta sem direção. Existe ordem no plano divino e até os detalhes que parecem pequenos revelam que o Senhor tem um propósito perfeito para conduzir o seu povo. E quando você se coloca diante dele, faz parte dessa mesma história eterna que João contemplou.
Uma das interpretações mais aceitas por estudiosos é a de que os 24 anciãos são seres angelicais. Essa visão parte de um ponto simples, mas importante. Eles aparecem na visão de João antes da ressurreição final e do julgamento. Se fossem santos humanos já glorificados, como poderiam ocupar seus lugares diante do trono antes que esses eventos acontecessem? Outro detalhe é que eles demonstram profundo conhecimento dos mistérios do céu e participam ativamente da adoração e da revelação a João. Isso se encaixa na descrição dos anjos como servos celestiais, que constantemente cumprem funções diante de Deus. Além disso, em alguns textos judaicos antigos e na literatura apocalíptica da época, certos seres angelicais são chamados de anciãos. Isso sugere que o termo pode indicar posição de autoridade espiritual e não necessariamente idade ou experiência humana. Assim, para os que defendem essa visão, os 24 anciãos representariam uma ordem angelical especial, ligada ao governo e à adoração celestiais, refletindo a hierarquia perfeita do céu, onde cada função tem seu lugar e sua importância diante de Deus. Seja como for, essa visão nos mostra que o céu não é um lugar de improviso. Existe uma ordem perfeita, onde cada ser cumpre seu papel diante do Criador. Isso nos ensina que, se até mesmo os anjos vivem em obediência e reverência a Deus, quanto mais nós devemos reconhecer a autoridade dele sobre a nossa vida. Há também uma segunda interpretação, considerada e igualmente convincente, a de que os 24 anciãos representam santos glorificados, ou seja, uma igreja já redimida diante do trono de Deus. Essa leitura encontra apoio em vários detalhes do próprio Apocalipse. As vestes brancas são um deles. Em todo o livro, elas aparecem sempre relacionadas aos crentes vencedores, nunca aos anjos. As coroas também reforçam essa ideia. O termo grego usado é Stéphanos, que significa coroa de vitória. Exatamente, a coroa prometida aos fiéis, que perseverarem até o fim. Outro ponto decisivo está em Apocalipse 5, quando os anciãos cantam que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Essa declaração é profundamente pessoal e só pode se aplicar àqueles que foram redimidos pela morte de Cristo. Se essa interpretação estiver correta, o que João presenciou não foi apenas uma ordem celestial, mas um vislumbre do destino glorioso da igreja. Crentes vitoriosos, purificados e coroados, participando da adoração eterna diante do trono. Uma promessa viva de que nossa recompensa já está garantida em Cristo. E agora chegamos à pergunta que atravessa séculos de debate. Quem está certo, afinal? Os 24 anciãos seriam uma ordem angelical especial, ou representam a igreja já glorificada diante do trono. E mais do que isso, porque Deus escolheu revelar essa cena tão central no Apocalipse. Nada aqui é colocado por acaso. Cada detalhe, as vestes, as coroas, os tronos e até o número 24, carrega um significado que vai muito além da curiosidade teológica. O mistério dos 24 anciãos não é apenas um enigma para estudiosos discutirem. Ele aponta para o coração do propósito eterno de Deus, unir céu e terra, anjos e homens, em uma só voz de adoração diante do Cordeiro. E quando entendemos isso, nossa visão da vida muda. Percebemos que não se trata apenas do futuro distante, mas de um chamado presente, viver hoje como parte desse povo adorador, sabendo que nossa fé tem lugar nessa cena eterna. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham a função de oferecer incenso diante de Deus no templo, como símbolo da oração e da intercessão do povo. Essa prática era contínua e sagrada, pois representava a ligação entre a terra e o céu. No Apocalipse, João vê algo que amplia essa realidade. Os 24 anciãos seguram taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, ou seja, aquilo que era feito de forma limitada no templo terrestre, agora é revelado em sua plenitude diante do trono eterno. Isso nos mostra que os anciãos representam um sacerdócio eterno e perfeito, muito superior ao serviço levítico. E a mensagem é poderosa. Nenhuma oração sincera se perde.
Cada súplica, cada intercessão, cada lágrima derramada em oração é preservada no céu e apresentada diante de Deus com valor eterno. Esse paralelo entre o sacerdócio terreno e o celestial não apenas reforça a ordem de Deus na adoração, mas também nos ensina algo pessoal. Quando você ora, sua voz não se mistura ao vazio. Ela sobe como incenso precioso e chega até o trono do Criador. A postura deles nos ensina a verdadeira essência da adoração. Mesmo assentados em tronos, mesmo com coroas de vitória em suas cabeças, eles não se exaltam. Pelo contrário, se prostram e lançam suas coroas diante de Deus, reconhecendo que toda autoridade, honra e glória pertencem somente a Ele. Esse gesto é profundo. As coroas que receberam como recompensa, eles devolvem em sinal de gratidão. É como se dissessem: tudo vem do Senhor, nada é nosso. Isso revela que a verdadeira adoração nasce da humildade e da entrega total. Sua adoração é contínua, espontânea e coletiva. Eles proclamam a criação, celebram a redenção e reconhecem a consumação do plano divino. É um louvor completo, que abrange o passado, o presente e o futuro da história da salvação. Assim, aprendemos que a adoração verdadeira não gira em torno de nós. Não é sobre nossos gostos, emoções ou conquistas. A adoração genuína é sempre centrada em Deus, o único que reina para todo sempre. Os 24 anciãos diante do trono nos lembram que toda a história caminha para um ponto final, a volta de Cristo. O mesmo Jesus que João viu como Cordeiro e Rei é aquele que virá buscar os seus. Se hoje enfrentamos lutas, dores e incertezas, a visão dos anciãos nos garante que existe um futuro de vitória reservado para os fiéis. Eles já estão diante do trono e em breve nós também estaremos, participando da adoração eterna e vivendo a plenitude do amor de Deus. O que os 24 anciãos significam para a sua vida hoje? Eles nos mostram que a nossa fé não é feita de improvisos ou acasos. Existe ordem, promessa e destino no plano de Deus. Se representam anjos, aprendemos que todo o céu coopera em favor da salvação humana. Isso significa que você não está sozinho na sua caminhada. Existe um exército espiritual que serve ao propósito de Deus para conduzir a história até o fim. Se representam santos glorificados. Vemos aqui um retrato do nosso futuro, vestidos de branco, coroados de vitória e diante do trono eterno. Uma lembrança poderosa de que a fidelidade hoje prepara a recompensa eterna de amanhã. Em ambos os casos, a mensagem é clara: o fim da nossa história não é derrota, mas adoração. O destino do povo de Deus é se prostrar diante do Cordeiro, reconhecendo que toda vitória pertence a Ele. E essa certeza deve renovar a sua esperança agora, no meio das lutas, porque um dia você também estará diante do trono, fazendo parte dessa cena eterna. Os 24 anciãos continuam sendo um dos maiores mistérios do Apocalipse, mas também um dos maiores lembretes de que nada do que vivemos em Cristo é em vão. Um dia, toda coroa, toda vitória e até mesmo cada lágrima transformada em oração será lançada diante do trono do Cordeiro, porque somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa renovar a esperança no destino glorioso que nos aguarda. E se você achou que valeu a pena chegar até aqui, só então curta, comente e se inscreva no canal, porque esse espaço existe para quem deseja compreender os mistérios da Bíblia de forma profunda e transformadora. E não pare por aqui. Assista também ao próximo estudo, onde vamos desvendar outro mistério bíblico que pode mudar a maneira como você enxerga a eternidade.